Bom dia a todos, Namastê, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o capítulo 10 do Bhagavad Gita, A Opulência do Absoluto. Verso 37. Dos descendentes de Vrishni, sou Vasudeva, e dos Pandavas, sou Arjuna. Dos sábios, sou Vyasa, e entre os grandes pensadores, sou Sana. Verso 38. Dentre todos os meios que reprimem a ilegalidade, sou o castigo. E daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio. E dos sábios, sou a sabedoria. Repetindo, verso 37. Dos descendentes de Vrishni, sou Vasudeva. Dos Pandavas, sou Arjuna. Dos sábios, sou Vyasa. E entre os grandes pensadores, sou o Sana. Não sei. Verso 38. Dentre todos os meios que reprimem a ilegalidade, sou o castigo. E daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio. E dos sábios, sou a sabedoria. Hare Krishna, gratidão pela oportunidade. O Prabhu já vai entrar, tá? Eu vou ler o sânscrito, assim, esperando que ele entre. Om Vrishninam Vasudevosmi Pandavanam Dhananjaya Muninam Apyaham Vyasa Kavinam Ushana Kavi. Verso 38. Dando Damayatam Nitirasmi Jigisatam Maunam Chaivasmi Guyanam Gyanam GyanavatamahamOlá, bom dia para todas as pessoas na sala, Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem. Nós, depois de algum tempo aí, vou retomar aqui com vocês, né, os Gotas Védicas. Já foi lido o verso em sânscrito, Devi? Sim, eu já li. Muito bem. Nós estamos lendo a Bhagavad Gita, capítulo 10, a opulência do absoluto. Os descendentes de Vrishni, né? Então, aqui, novamente, nós temos aqui uma descrição das qualidades. Aqui ele vai falar, ele está mencionando, o Krishna está mencionando, ele está fazendo uma referência, né? Das qualidades, das coisas impressionantes, para fazer uma metáfora para que a gente possa
visualizá-lo ou começar uma relação de percepção, né? Às vezes as pessoas têm esse direcionamento mais biológico sobre Deus, que ele é o mar, uma paisagem bonita, o sol. Então essas são características normais que os seres humanos desenvolvem automaticamente pelos seus processos de observação da natureza na sua relação de compreensão de Deus. E ele está simplesmente dando os elementos de referência para que os observadores possam, então, fazer essa relação entre ele e fenômenos grandiosos da natureza, né? Então, aqui ele está mencionando os sábios, que são relacionados especificamente com a cultura védica, porque ele está falando com Arjuna. Então, Arjuna está inserido no contexto da cultura védica. E nesse período que Krishna falou a Bhagavad Gita, também não haviam tantos sábios universais para fazer a referência, não é? Um período de 5 anos, 5, 6 mil anos atrás, não haviam tantas referências, né, universais. As referências que nós temos hoje, de sábios, pessoas proeminentes, não existiam, não haviam, né? O que havia era o que predominava ali, em termos do território, que era o território civilizado. Era o território que era controlado pelos reis védicos, chamado Bharata, que era um território relativamente reduzido ali à Ásia, e toda a cultura naquele período era produzida, toda a cultura sofisticada era produzida na Índia, né? O alfabeto, o sânscrito, o algoritmo, o sistema matemático, medicina, alimentação, construção, tudo era produto desse período aí dos reis védicos. Então, era a cultura geral, era fundamentada aí nesse ambiente aí. Fora da Índia, o que você tinha 6 mil anos atrás, sociedades de coletores, né, nômades. Algumas cidades que, né, começavam a se estabelecer do ponto de vista arqueológico, né, histórico, aqueles que, né, são ligados aos temas de arqueologia, dos processos históricos, sabem que há 6 mil anos atrás você tinha algumas sociedades que se locomoviam, eventualmente, e formavam pequenas cidades, né, pequenos vilarejos, pequenas cidades. Ao passo que, nesse período, né, a descrição da civilização védica, já com palácios sofisticados, com sistema de administração pública, de medicina, de toda essa logística de ética, né? A Ahimsa, 6 mil anos atrás, a Ahimsa. Como é que você, né, vai introduzir um sistema de conhecimento que envolve a Ahimsa num período da idade do bronze, em que as pessoas são brutas, que os seres humanos são bárbaros, né, violentos. Então, se vê que é um sistema de conhecimento muito sofisticado, já naquele período, né? Bom, daí ele vai mencionar que, dentre todos os meios que reprimem a ilegalidade, eu sou o castigo. E daqueles processos, né, que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio, e dos sábios, sou a sabedoria. É dito que, né, uma vez, normalmente, pessoas públicas aqui, a moralidade e comportamento ético são normalmente características que nós esperamos de pessoas públicas, principalmente de, né, líderes espirituais. Entretanto, líderes espirituais autênticos e pessoas públicas autênticas não são livres de críticas, tá? E de perseguições. É muito comum. Detratores, caluniadores, perseguidores, enfim, esse tipo de condição faz parte do processo de seleção dos processos que são verdadeiros ou autênticos, tá?
E você também não está livre disso, não. Se você for uma pessoa autêntica e verdadeira, então você vai possivelmente ser, né, caluniado, detratado, etc. Bastou ser autêntico e ter uma postura moral e defender essa postura moral, que você vai encontrar os detratores, os caluniadores, aqueles que vão mentir sobre você, prejudicar você, tentar prejudicar você, etc. Qual é a função disso? A função é para que você possa, do ponto de vista tático, isso te dá, né, a oportunidade de você medir a sua própria resistência moral, né, a sua autenticidade pessoal, porque se você for uma pessoa, na verdade, que não for autêntica, você simplesmente vai se sentir ressentida e magoado, etc., com as críticas públicas. Isso vai impedir com que você vá adiante. Então, as críticas têm a função realmente de eliminar aqueles que não, aquelas verdades que, na verdade, não se sustentam. Então, as críticas públicas, elas vão naturalmente te abalar ou te transformar numa pessoa inoperante, incapaz. Tá? O castigo, o castigo, que seria no caso aqui, como está sendo colocado o castigo, chama-se karma. Né? Então, Jesus dizia, né, ele costumava dizer assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele que causa o escândalo. Tá? Porque aí terá reação. Então, a reação kármica que nós podemos viver é em função da nossa própria imoralidade pessoal, da nossa própria falta de ética pessoal, da nossa própria incongruência pessoal, que gera o efeito do karma, e também quando nós prejudicamos seres, pessoas autênticas que se esforçam para melhorar a humanidade. Então, a gente tem que tomar muita atenção em termos de não prejudicar aqueles que estão sinceramente se esforçando para melhorar a humanidade, ao passo que nós somos resilientes, resistentes em relação àqueles que vão tentar nos prejudicar ou te prejudicar no seu caminho. Tá? Então, você tem que ter resiliência, e resiliência não significa que você não possa se posicionar, né, em relação a algo que possa eventualmente prejudicar, principalmente aqueles que estão ao seu redor, como no caso Arjuna aqui, por exemplo, não é? Ele está sendo induzido por Krishna a tomar uma atitude, a atacar, né? E uma das funções é defender a justiça, porque ele está sendo atacado injustamente, e também para estabelecer o Dharma, de que uma pessoa, no caso dele, um kshatriya, que foi provocado à luta, deve lutar com dignidade. Então, das características que Krishna está demonstrando aqui, né, daquele processo que visa a vitória, eu sou a moralidade. Então, todos aqueles que estão destinados a terem vitória são pessoas moralmente bem estabelecidas dentro de si, ou seja, elas sabem o que estão fazendo e querem fazer exatamente o que estão fazendo do ponto de vista da construção de um mundo melhor, e a sua vida é pública. Então, qualquer pessoa pode olhar de perto a sua vida, que vai acabar encontrando exatamente aquilo que a pessoa está falando. Tá? Agora, não há uma forma de impedir que eles, né, os detratores, caluniadores, traidores, ou aqueles que fracassam na vida espiritual, ou no caminho da espiritualidade, possam, por ressentimento, se revoltar contra qualquer pessoa que se estabeleça como um líder espiritual, ou como alguém que se propõe a auxiliar outros a caminharem na sua espiritualidade. Então, para aqueles que querem ter sucesso nos seus empreendimentos,
não há necessidade de você ser uma pessoa perfeita, mas integralmente, internamente e publicamente, ter um comportamento moral que seja satisfatório. E não precisa ser uma moralidade acima da média. Basta uma moralidade média. É o suficiente. Tá? Para que você fique firme na sua própria posição, porque, como o Krishna está dizendo aqui, esse resultado é o resultado daquele que está destinado a alcançar o sucesso. Tá? Dos sábios, eu sou o silêncio. Ok? Das coisas secretas, eu sou o silêncio. E dos sábios, eu sou a sabedoria. A sabedoria dos sábios consiste em revelar o que eles aprenderam observando. Essa é a função dos sábios. Os sábios que mantêm em segredo seus conhecimentos ainda não estão completos na sua sabedoria. A força dos fortes é para proteger os mais fracos. A inteligência dos inteligentes é para conduzir aqueles que não se desenvolveram ainda. E a sabedoria dos sábios é tornar outros com essa mesma sabedoria, é manter em segredo. Tá? O silêncio é uma fase de observação, mas a maturidade dos sábios é ensinar outros a que também tenham essa sabedoria. Então, nós estamos caminhando aqui junto com Krishna, ele está dando algumas indicações de como nós podemos dar os nossos passos e obter, né, a nossa, obter assim o nosso sucesso aí, tá? E para falar assim mais, vamos dizer, mais abertamente, né, mais diretamente, eventualmente eu faço isso porque, como eu sou uma pessoa pública, a gente está falando desses temas aqui, eu sou uma pessoa facilmente criticável. Então, qualquer pessoa pode se aproximar de vocês e falar alguma coisa a meu respeito, tá? Mas eu quero que vocês saibam que a minha vida é pública, eu não tenho absolutamente, assim, segredos chocantes, absurdos, que vão ser revelados. Não existe nada disso na minha vida particular, na vida pública. Alguns problemas técnicos que todo ser humano tem, eu também tenho, e eu lido com eles com uma certa, né, predisposição normal, como ser humano. Mas se tem uma coisa que vocês não vão, assim, e aí isso está sendo gravado aqui também, né? Que vocês não vão encontrar, por mais que possam inventar histórias, calúnias, etc., a meu respeito, absurdos como pedofilia, relacionamentos ilícitos com dinheiro, drogas, nada, absolutamente nada disso. Tá? A minha vida é aberta, todo mundo pode investigar o que quiser. Então, só para que vocês saibam, tá, que o meu trabalho com vocês é verdadeiro, tá, é autêntico. Tá? E a minha moral me dá condições de eu poder colocar a minha cabeça no travesseiro e pensar em vocês com paz no meu coração, sabendo que eu estou fazendo o meu Dharma de maneira consciente, sabendo o que estou fazendo porque quero, como disse lá o político brasileiro, eu filo porque quilo. Eu filo porque quilo. Certa vez ele disse isso, o político brasileiro. Eu filo porque quilo, né? Perguntaram para o político brasileiro, por que você fez isso? Por que você tomou essa atitude? Ele disse, eu filo porque quilo. Eu estou fazendo porque eu quero, consciente, é uma atitude consciente da minha parte, tá? E não há, na minha história de vida, nada que vá desabonar, que vá, assim, causar constrangimento à sua vida pessoal por estar, de alguma forma, relacionado comigo, tá? Agora, eu não posso evitar que as pessoas falem coisas a meu respeito, porque, às vezes, como eu falo bastante, eu oriento muito, então, naturalmente, eu posso desagradar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, tá? E, às vezes, as pessoas querem também coisas de mim que não são práticas. E aí, por não conseguirem aquilo que elas querem de mim, pessoalmente, elas ficam revoltadinhas comigo, chateadinhas comigo,
porque não conseguem me explorar o suficiente, e aí elas ficam aí falando coisas a meu respeito. Mas isso é infantil, tá? É só para que vocês saibam que nós somos autênticos, o nosso grupo é autêntico, o nosso trabalho é autêntico, tá? E a minha vida é pública, inclusive, também tenho assessoria, né? Nós temos assessoria de uma advogada que cuida dos nossos assuntos pessoais, tá bem? Então, assim, não tem esses problemas aí, tá bom? Eu sei que vocês são muito, assim como eu também, evidentemente, né? Ressabiados ou desconfiados de líderes espirituais, e eu sei por quê, os motivos pelos quais vocês são desconfiados, e eu acho que isso é absolutamente compreensível. Porém, publicamente, gravado aqui, tá? Eu afirmo que vocês, das críticas que se fazem aos líderes espirituais, como esses tipos de promiscuidade e imoralidade, não está na minha pauta, não está na minha agenda, não está no meu currículo, tá? É só isso, tá bom? É só para garantir aqui que nossa amizade é verdadeira, tá bem? Namastê. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat.